Olá, sexto ano! Estamos de volta com o nosso vídeo parte 2 da quarta-feira, dia 2 de dezembro. Nós vamos continuar falando sobre polígonos. Lembrando que polígonos são figuras que formam linhas retas, figuras planas fechadas. Então, polígonos são figuras que possuem vários ângulos. Então, relembrando a palavra poli, o prefixo poli vem de vários, gonos de ângulos. Então, nós temos vários tipos de polígonos. Lembrando que não é possível fazer polígonos com um lado, nem com dois lados, porque ela tem que ser fechada. Não pode ser linha curva e nem pode ser aberta. Então, se ela é fechada, nós temos que fazer com 3 ângulos ou mais. Então, a partir de 3, eu consigo fazer um polígono. Eu tenho o polígono com 3 ângulos, que eu tenho o triângulo. Possuo o polígono quadrilátero. O quadrilátero são figuras que possuem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Só que eu tenho vários tipos de quadriláteros. Eu não só tenho o quadrado e o retângulo, como a gente está habituado. Então, a gente tem que lembrar que quadrilátero pode ser o quadrado, o retângulo, o losango, pode ser o trapézio e o paralelogramo. Então, eu tenho aí 5 tipos de quadrilátero, todos eles com 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Aí temos o pentágono, que possui 5 lados. Pentágono. Hexágono possui 6. Então, todos esses nomes vocês têm que, a princípio, decorar. E quando nós formos trabalhando durante as aulas, no dia a dia, a gente vai aprender. Alguns vocês devem lembrar, outros não. Então, esse nome tem que estar gravadinho aí com vocês. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Depois eu venho para 8, octógono. Depois, 9, eneágono. E 10, decágono. Então, nós temos nome para polígono com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, 16, 17, 18, 19, 20. É esses nomes que vocês vão colocar aí no caderninho de vocês como atividade de casa. 11, aí você vai botar o nome. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, você vai pesquisar. Se você assistiu o vídeo da aula 1 de hoje, tem lá o nome do 11 até o 20. Então, você vai assistir, coloca no seu caderninho e coloca os nomes aí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Depois, você vai escolher um desses polígonos para poder desenhar. Tudo no caderno, certo? Quando eu digo escolher um desses, eu não estou falando do triângulo, quadrilátero, pentágono, não. Estou falando do de 11,
do de 12, do de 13, do de 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Estou falando desses polígonos aqui, você vai escolher um e vai desenhar. Ah, eu quero desenhar o polígono de 20 lados. Então, você coloca lá, polígono de 20 lados, faz o desenho dele e coloca também o seu nome, certo? Isso daí é o que nós vamos fazer a princípio, certo? Então, nós temos dois tipos de polígonos. São os polígonos convexos e os côncavos, que são chamados de não convexos, certo? Então, temos os polígonos côncavos e os polígonos convexos, ok? Os polígonos côncavos e convexos. Então, os côncavos e os convexos. O convexo, ele é chamado de não côncavo. Então, eu tenho os polígonos côncavos e os polígonos não côncavos. Então, mais fácil é eu dizer que eu tenho os polígonos côncavos e os polígonos convexos. Os polígonos côncavos, eles têm concavidade, ou seja, a estrutura dele é diferente. Eles têm quebras, eles têm rupturas. E os convexos não têm, certo? Então, os côncavos são diferentes dos convexos. E nós vamos ver depois os desenhos. Os elementos. Vamos falar agora dos elementos. Eu gosto de sempre usar a palavra característica, porque é mais fácil. Então, os elementos do polígono. Todos os polígonos possuem lados, vértices e ângulo em quantidades sempre iguais. Lados, vértices e ângulos. Então, os polígonos sempre apresentam lados, que são formados por semirretas, os vértices, que são aqueles encontros de duas semirretas. Se eu tenho uma semirreta A, me encontro com uma semirreta B, aquele pontinho de encontro é o meu vértice, que podemos chamar também de origem, certo? E os ângulos. Os ângulos são aquela parte de dentro da figura e também de fora. Os ângulos podem serem chamados de ângulos internos e ângulos externos. Então, lembrando que os elementos ou partes ou características dos elementos sempre são em quantidades iguais. Exemplo, o triângulo. O triângulo, ele possui 3 lados iguais, certo? Ok? Olha aí a diferença. Aqui eu tenho uma linha reta. Eu não posso ter um polígono com um lado, como eu já tinha explicado. Um polígono com um lado eu não posso ter. Nem posso ter um polígono com 2 lados.
Olha aqui. Como é que eu vou fechar esse com esse? Não vou poder obter. Veja aqui, eu já tenho 4 lados. Se eu tivesse 3, eu poderia desenhar um triângulo. Mas aqui eu tenho um exemplo de quadrilátero. Esse quadrilátero é chamado de losango, certo? Possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Então, observem que esse lado eu tenho aqui. Daqui para cá, eu tenho o meu primeiro lado, que é uma semi-reta. Daqui para cá, meu segundo lado, que é outra semi-reta. Desse ponto para esse ponto, outro lado, que é outra semi-reta. E daqui para o ponto de origem, outra semi-reta. Esses encontros aqui, onde eu uni duas semi-retas, ele é chamado de vértice. Outro vértice aqui, outro vértice aqui e outro vértice aqui. Então, eu tenho aí 4 lados, que eu já contei, 4 vértices, e essa parte de dentro, eu represento o ângulo. Essa parte de dentro, eu represento o ângulo. Esse ângulo, ele pode ser interno, onde pega toda essa região de dentro, e externo, que vai pegar a região de fora. Então, se essa figura é um quadrilátero, ele vai possuir 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, certo? Se eu tivesse uma figura com 6 lados, um hexágono, então eu ia ter 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Se eu tiver um decágono, que é uma figura de 10 lados, então eu vou ter 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos. E assim por diante. Então, algumas figuras, elas possuem diagonais, certo? Que é o ponto de encontro de um vértice até o vértice oposto. De um vértice até o vértice oposto. Então, a única figura que não possui diagonal é o triângulo, certo? Porque ele só tem 3 vértices, eu não consigo encontrar o seu vértice oposto. Então, além das características que algumas figuras têm, que é os lados, vértices e ângulos, algumas delas possuem aí a sua diagonal, certo? Então, todos os polígonos, eles vão possuir lados, vértices e ângulos em medidas iguais. Agora, algumas figuras vão ter também o valor da diagonal, certo? Então, a diagonal não vai ser igual, mas os lados, os vértices e os ângulos sempre vão ser iguais, certo? Então, os polígonos são classificados pelas medidas dos seus ângulos e dos seus lados, certo? Então, nós temos polígonos regulares e polígonos irregulares, certo? Que nós vamos ver mais na frente, ok? Então, temos também uma observação sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Nós vamos ver isso bem detalhado em sala de aula. Quem está assistindo às nossas aulas, certo? Vamos ver isso bem detalhado. E vamos ver também em nossas aulas gravadas o mesmo conteúdo.
Então, se você está com dúvida nisso, você vai observar no seu capítulo do livro, onde tem entes primitivos da geometria. Ele começa falando sobre ponto, reta e plano, depois ele fala de ângulo. Então, você vai encontrar tudo isso no seu capítulo de entes primitivos da geometria. Então, a gente vai falar agora sobre a soma dos ângulos internos de um polígono, que é igual a 180 graus. Então, tudo isso é uma revisão sobre polígonos, e nós vamos ver isso detalhadamente, figura por figura. Nós vamos estudar detalhadamente o triângulo, detalhadamente os quadriláteros, é isso? Depois vamos ver os polígonos de uma forma geral, de 5 até 20 lados, como é que a gente calcula o que é uma diagonal. Eu já coloquei a questão 1 e a questão 2 para casa e vou colocar a última questão 3. A questão 1 é para você colocar o nome dos polígonos de 11 até 20 lados. A questão 2 é para você escolher um polígono entre o de 11 e o de 20 para poder desenhar. E a questão 3, que é a última questão, vocês vão fazer uma pesquisa sobre algum matemático que está relacionado a essa parte da geometria sobre polígonos. Você vai fazer lá a pesquisa sobre polígonos e encontra o nome de um matemático. Então, é sobre ele que você vai fazer a pesquisa. E essa pesquisa é para nota e vocês vão mandar ou pelo aplicativo ou mostrar quando nós estivermos nas nossas aulas online. Então, não deixe de fazer atividade para nota, ok? Então, primeira questão, segunda e terceira para casa. Uma boa quarta-feira e boa aula a todos. Não esqueçam que hoje são 2 vídeos, vídeo 1 e vídeo 2 sobre polígonos. Até a próxima aula.